a evangelização, tirar a oferta. Glória a Deus, aleluia. Glória, 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 aleluia. Todos dando glória, 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 aleluia. Altíssimo, eterno Deus, Pai de poder de misericórdia, Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor, os teus servos, as tuas servas que vão ofertar nesta hora, aqueles que têm, aqueles que não têm, que o Senhor venha abençoar da mesma maneira, Senhor. Abençoa cada um nessa noite, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Quem oferta com alegria lá no céu virará, lá no céu virará, lá no céu virará. Quem oferta com alegria lá no céu virará, e Deus abençoará, e o Senhor abençoará. Glória a Deus, aleluia. Eu vou louvar o Senhor aí, meu filho, 123, e já em seguida passar a oportunidade do servo do Senhor, que ele já está aqui. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando os outros devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando os outros devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. O gozo sem comparação no dia do meu Salvador, como a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Em breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando os todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando os outros devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para receber o servo do Senhor. Nessa oração também, apresenta a irmã Helena, que está no hospital, que o Senhor possa visitar a sua serva e dar vitória. Aleluia. Todos dando glória, glória, glória. Altíssimo e eterno Deus, Pai de poder e de misericórdia, Jesus vai de encontro, Senhor, a irmã Helena, Senhor.
Toca a tua serva com tuas mãos de poder, Senhor. Repreenda, Pai, todo mal, Senhor. Cura a tua serva, liberta, Pai. Dá vitória, Senhor. Faça uma obra, Pai, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Também toma nas tuas mãos teus servos, Senhor. Usa eles, Senhor, com autoridade do teu Espírito Santo. Abre a nossa mente, Senhor, para que possamos entender, compreender, Senhor, o seu ensinamento nesta noite, Pai. Venha abençoar grandemente para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a Santa Paz de Cristo. Amém. Glória. Graças a Deus. Pode sentar, meus amados. Graças damos a Deus. Esta oportunidade de salvação. Salvação é o primeiro plano de Deus. É a oportunidade de salvação em Cristo, o Senhor da glória. Já quero convidar a minha esposa para a sua participação nesta noite, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre nos orienta. A palavra do Senhor, a glória. Louvado é o nome dele para sempre. Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a sua paz, Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos louvar o nome. Vocês também têm lugar de cristã para a glória e vitória. Quem souber, era o pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Quem amou-me, você deu Jesus, todos os santos e celestiais.
Igreja, estamos aqui na terra, mas aqueles que são servos e servas do Senhor estão preparados, né? Nós precisamos estar preparados. Quantos desta noite, quantos já desceram a sepultura, somente o corpo, mas a alma e o espírito está com Deus, aqueles que são servos sinceros de Cristo. Por isso nem a morte pode nos deter, porque aqueles que são separados do Senhor, o Senhor sabe para onde eles são. Então não venha temer a morte, venha somente confiar no Senhor, colocar seus caminhos na sua presença e falar: Senhor, nunca me retiro do teu Espírito, assim como diz Davi, né? Porque a igreja, nós somos templo do Espírito Santo. E se temos um forno de vida, é porque Ele nos deu. Isso é maravilhoso saber que estamos aqui, porque o Senhor nos concedeu. E nós só temos que glorificar e agradecer. Nessa noite já vamos orar. Você que a irmã já orou, mas vamos orar pela família, pelos doentes, pelos enlutados. São muitas pessoas entristecidas na terra, devido ao que está acontecendo na terra. E muitos ainda se desviam da cruz. Igreja, é tempo de buscar, é tempo de anunciar o Evangelho para aqueles que estão longe, aqueles que estão distantes, falar: Jesus te ama e Ele quer. Olha, Jesus quer que todos os pecadores se arrependam. A palavra do Senhor diz que o Senhor deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para salvar o mundo. Porém, aqueles que não é salvo é porque não se arrependem dos seus pecados. Nós vamos entrar em oração. Glorioso Deus Santo, bendito, aqui estamos nesta noite, Pai amado, para te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos desse, a mim e aos teus servos, tuas servas. Oh, poderoso Santo de Israel, maravilhoso, bendito, como é bom estar na tua presença, fazendo, Senhor, o teu querer, a tua vontade, Pai, que não é de nós mesmos, mas é o teu Espírito Santo que nos impulsiona a fazer a tua obra, fazer o teu querer. Oh, Pai, obrigado por mais essa oportunidade nesta noite. E também, Senhor, apresentamos os doentes, os aflitos, os desesperados, Pai amado. Venha sobre as nações, Senhor, venha colocar tuas mãos, tu sabes, Senhor, da graça, da força para nós permanecer, para nós vencer, meu Pai. Porque o que mais nós precisamos é da tua graça, é da tua presença, do teu amor santo, para que nós venhamos, Senhor, permanecer na tua presença. Ah, Papai amado, nesta noite eu te apresento aqueles que são doentes, aqueles que são aflitos, Senhor, aqueles que não têm esperança. Ah, mas eu sei que a tua palavra é santa, poderosa, pode te encontrar aquele homem, aquela mulher, meu Pai. Aqueles que são, meu Pai, amados sem esperança. Mas o Senhor tem servos teus, tem serva tua que leva a palavra. Seja no presídio, Senhor, seja no hospital, onde aquele homem se vê angustiado, onde aquela mulher, aquele jovem, aquela criança. Oh, poderoso Santo, coloca tuas mãos poderosas e alcança com poder e graça os seus servos, Senhor, de homens e mulheres cheios da graça do Espírito Santo, que leva a tua palavra, Pai amado, seja de dia, seja noite. Eles não se cansam, Papai, de anunciar o teu Evangelho. Eles não se cansam de falar que a tua vida está próxima. Ah, que aquele homem, que aquela mulher venha se arrepender dos seus maus caminhos. Que eles venham voltar para o Senhor. E aqueles que saíram da tua presença, meu Pai, íntima compaixão. Eu sei que o Senhor diz na tua palavra que não quer que nenhum homem se perca. Ah, Pai amado, vai de encontro aos jovens, Senhor, os que saíram da tua casa. Ou até aquele pastor, aquela mulher, aquele homem que levava a tua palavra. Não deixa ele se perder, não, Senhor. Traz de volta para a tua presença. Eu te apresento as autoridades na terra, Senhor. Oh, poderoso Santo, venha sobre cada homem, cada mulher. Oh, Pai amado, as autoridades, Senhor. Eles venham reconhecer a Ti como Senhor. Eles não podem fazer nada sem Ti, Pai amado. Venha da sabedoria, Senhor, da entendimento, para que aquele homem, Senhor, tenha sucesso em tudo que ele for fazer.
Vamos colocar o Senhor, Papai amado, em primeiro lugar. Meu Deus, Ele abençoe a nossa nação brasileira. Oh, poderoso Santo, eu entrego todas as suas mãos. A tua igreja, Senhor, que clama. A tua igreja, Jesus, levanta o evangelho aos cativos caídos. Você não tem mais força para buscar a tua palavra, para buscar a tua face, Senhor. Dá-lhe para mim a ajuda daquele homem. Levanta aquele homem, levanta aquela mulher, Senhor. Que eles venham a buscar a tua presença, Senhor amado. Que eles venham a confessar, meu Pai, os seus pecados diante do teu altar, Senhor, porque saíram da tua presença. E nada mais, meu Pai, venha, meu Pai, nos conter de levar a tua palavra, de anunciar o teu evangelho, onde essa palavra seja chegada, meu Pai. Que haja arrependimento, que haja homem se render a ti, Jesus. É isso que eu te peço. E abençoe essa igreja, abençoe o dirigente, abençoe o pastor, os presbíteros, diáconos, os obreiros, Senhor, os colaboradores da tua casa. Eu entrego todas as suas mãos, meu Pai, que nessa noite a tua palavra vai ser pregada, seja o Senhor falando em cada coração. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Me lembro ainda que na outra quinta-feira mencionava a palavra sobre a união da fé a estrangeiros e a judeus. Todos aqueles que recebem a Cristo só tem uma única maneira de se aperfeiçoar. É a fé. Talvez muitos não descobriram o que significa fé. Outros sim. Fé é aquilo que você crê sem fazer propósito, sim, para ser beneficiado por Deus. É uma fé que você já encontra. Esta fé já segura. A fé que já vem com todas as bênçãos que as pessoas precisam. E isso nós precisamos estar bem atentos. Por que atentos? Porque é o meio que Deus preparou em Cristo para aliviar a humanidade. Trazer para a humanidade a maneira que os que recebem a palavra podem perseverar nela. Perseverar. E a perseverança, ela é produtiva. E a perseverança é esclarecedora. A palavra traz. Quero um exemplo. Se os irmãos quiserem ir mais para frente, vem. Vou controlar a voz do microfone para nós controlar os ouvidos. É uma pergunta sobre fé salvífica. Pergunta. Analise bem. Nós estamos preparados para ir com Cristo? Estamos nos preparando? Ou será que estamos preparados? São 3 perguntas. Qual a correta? É bom, sabe por quê? Porque a salvação, ela traz um despertamento, um avivamento dos corações, até para definir perguntas. Compreenderam? Estamos preparados? Ou estamos nos preparando? Ou será que estamos preparados? Qual é a resposta certa? Mas é bom que todos respondam.
Irmãos, compreender, porque quando uma pergunta ela é doutrinária, é bom que todos tenham a mesma visão. Não é um tem uma visão de uma maneira, outro de outra. Mas é preciso que tenhamos a mesma visão, porque o que mais nos alegra, nos motiva, deve motivar e para perseverar, é a doutrina salvífica. Sabe disto? A salvação, não se lembram que na outra quinta-feira, os que estavam aqui, ótimo, tivemos a ilustração sobre os 3 períodos em Cristo, 3 períodos, 3 épocas, as 3 épocas, se lembram? Não, porque isso serve para meditação dentre nós. A palavra ela veio junto com a inspiração do Espírito Santo, Senhor presbítero. Ó, na graça de Deus. Agora, estou referindo isso porque pois a graça ela veio junto com o quê? Com o selo do Espírito Santo. Se nós não compreendermos assim, ficaremos mais religiosos do que dedicados à palavra. E isso nos inspira de uma maneira toda especial. A gente observa os que recebem a palavra de uma maneira dentro da razão dela, da palavra. Elas têm motivos para comentar constante, porque a palavra veio para nos trazer avivamento espiritual. Quantas pessoas eu já ouvi, os irmãos também já devem ter ouvido, alguém dizer: a doutrina está acabando, e lembra daquele tempo passado, mas a doutrina está dentro de nós. Como que se interpreta isso? Então, o que o outro fez no passado, se fizer bem, foi bem, se não foi bem, foi bem. Não, a palavra diz que a doutrina, se a doutrina está acabando, é a própria pessoa que está desfalecendo. Porque a doutrina ela não pode acabar porque ela está onde? Então, como é que alguém diz a doutrina acabou? Ou vai acabar? Já não é mais a palavra. Aí não tem motivo por que a pessoa diz isso. Talvez ela não compreendeu o significado da palavra doutrina. E também talvez não compreendeu o significado da palavra igreja. Quem sabe quem é a igreja? Então, só se nós não quisermos, porque é de graça, o Senhor nos dá de graça, o Senhor nos beneficia de graça, e isso nos alegra, Ele nos dá o Espírito Santo de graça. Portanto, a época é rica, enriqueceu. Jesus chorou por Jerusalém, sabe por quê? Quem sabe? Por ignorância da nação. Lá em Lucas capítulo 19, versos 40 na sequência, 42, ele chorou por Jerusalém. Ele lamentou por Jerusalém, dizendo: olha, se tu conheceste pelo menos o dia, esse dia que a tua paz pertence, mas isto está encoberto aos teus olhos, porque Deus comissionou os judeus a levar o Evangelho aos confins da terra. Os judeus aceitaram? E o que aconteceu porque ele não aceitou? Também Jesus lamentou. Na era, quem conhece a história de um pouco, a história de Israel, sabe. E no ano 70, cumpriu a profecia
dita por Cristo sobre a destruição de Jerusalém. E aquela profecia, aquele acontecimento, a dispersão de Israel, foi do ano 70 até 1914. Quem conhece a história? Mas poderia até eles, como sequência da promessa, poderia estar incumbidos a levar a palavra. Mas por causa de recuo, então entrou um grande castigo, e um castigo muito terrível sobre a nação. Hoje, trazendo para o nosso meio, se nós não valorizarmos a palavra, como Paulo diz, olha, cuidado, porque se Deus não poupou Israel, não poupou vocês também. Quando não dá o devido assunto para falar de Deus, aproveitar o tempo mais oportuno que o Senhor tem nos dado. Os irmãos se lembram que na outra, eu já até falei hoje, agora, qual foi o nosso tema da outra quinta-feira? Estava admissado. Não foi difícil de compreender, porque foi uma expressão de dor que alcança todos os corações de bom grado. Foi sobre as 3 etapas. Abraão, quem mais? Moisés e Cristo, Senhor da glória. Então, Abraão trouxe o testemunho verídico, a revelação transparente sobre a vida na fé com o Senhor da glória. E assim, isso para nós é tudo, é uma riqueza. Por isso que o ensinamento, ele é dispensável na igreja. Sim ou não? Hã? Sim, porque nós já tivemos um comentário que orar e oração é diferente. Quem sabe? Não? Orar e oração é diferente. Orar é falar com Deus. E oração é entrar em ação. Examinar a palavra, dedicar na palavra, procurar estar seguros, porque aí é uma questão de você ou ler ou então gostar de ouvir a palavra de Deus. Então, orar é diferente de oração. Não sabiam? Pode ver que a igreja cresceu em orar, mas no conhecimento da palavra não, porque não foi dedicado assim. Orou bastante, mas não fez mais a maneira de orar. Não, ela não concluiu a oração, senão a estrutura da palavra estava mais elevada ainda. Compreenderam ou não? Nós já vamos meditar nessa palavra de Deus nesta noite maravilhosa. Já estamos na sequência dessa palavra. Minha esposa já oramos e vamos continuar nessa palavra, a palavra que desperta a pessoa. A outra quinta-feira foi mostrada a posição da igreja como amiga de Deus. Mas isso é um privilégio que vem da inspiração, inspirado pelo Espírito de Deus. Agora, hoje nós vamos dar continuidade nessas vantagens da igreja, que para muitos talvez não é nem assim, mas a palavra mostra que é. Vamos ler a palavra de Deus aqui no Apocalipse, no capítulo 1. Louvado e glorificado é o nome do Senhor na glória. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos esta meditação da boa palavra de Deus. Nós já sabemos o que significa Apocalipse, não sabemos?
Sabemos ou não? Apocalipse significa revelação. Revelação de Deus, que entregou quem? Jesus. E Jesus entregou o anjo. Vamos por etapa, está bem assim, né? No primeiro cabeçalho, no primeiro capítulo, está assim. Então, Jesus, Deus entregou a revelação a Jesus. Jesus entregou e o anjo, João, às 7 igrejas. Estava lá hoje Turquia, né? No passado, Ásia Menor. Então, vamos avaliar hoje, irmãos e irmãs, a posição da igreja. Já tivemos esse comentário lindo. Por que estamos comentando? Porque a gente sabe que na avaliação de perseverança, muitos membros, não foram poucos não, desistiram, vivendo em um país de mar de rosas, que é o Brasil. Comparado com outros lugares, nós estamos num país de mar de rosas. Estão compreendendo? É verdade. Aonde é um país acolhedor de pessoas de todos os lugares. O Brasil é uma pessoa que não deporta as pessoas, não manda a pessoa embora para outro país sem nada, sem direito a nada. Mas de tudo isso, com tudo isso, alguém aceitando a fé, em um país, e se chegar uma pessoa perturbando o culto, você pode chamar a polícia. E a polícia socorre. Está compreendendo? E com tudo isso, com todas as prioridades, muitos deixam a fé. Um apoio. É uma realidade isso. Com todas essas agitações que estão vivendo, mas com tudo isso, nós devemos agradecer a Deus também pela a democracia do Brasil, sendo com sua Bíblia aí. Tem país que para pregar a Bíblia, a palavra, ele precisa, já houve um assunto que o pregador apanhava, pregava e apanhava, muito. Depois tem as autoridades, não eram por pessoas particulares. Depois as autoridades disseram: até quando você vai apanhar? Você só vai parar de apanhar quando parar de pregar. E ele disse: então vamos falar, bate aí um contrato, eu assino. Vocês vão me bater, eu vou pregar. Isso é fé. Você está compreendendo? Bata o contrato, bate o contrato, e eu assino. Vocês vão me bater, eu vou pregar. Enquanto ela acreditava apanhar, ele estava pregando. Isto é fé de herói. Estão compreendendo? Aqui no Apocalipse, no capítulo 1, versículos 5 e 6, a palavra de Deus nos traz um esclarecimento riquíssimo. Toda a palavra é rica. Toda ela é rica e poderosa para os que nela confiam, os que nele creem. Palavra do Senhor, nosso amado Deus. E nós estamos com esta honra dada a Cristo, ou por Cristo, o Senhor da glória. Encontraram? Veja bem. Então, o Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então, analisemos bem o que diz a boa palavra do Senhor, nosso amado Deus. Se o irmão quiser ler, pode ler. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: e da parte do Senhor Jesus Cristo, que é
a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. E a Ele glória e poder para todos sempre. Glória. Amém. Pode sentar, que nós já oramos. Mas é bom que medite bem Glória. na palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que lá no capítulo 32 de Êxodo, quando Israel rejeitou esse ministério específico, Israel, estão compreendendo? Deus deu, Israel é bom aprender a palavra ou não? Por que rejeitou? Porque não valorizou, não entendeu bem o que deveria entender. E o que aconteceu com a nação? A ira de Deus carregou sobre eles. Porque Deus, Ele nos honra como primícias. Olhe bem para cá, irmãos. Ele nos honra como primícia das suas criaturas. E sabe o que é primícia? O que é primícia? Primícia é primeiro. Então ele revela o seu amor chamado amor ágape. É um amor que não se explica. E o amor de Deus é prático. Ele é teórico porque fala, mas é prático porque cumpre. E relacionado ao ser humano, mas vamos olhar diretamente a igreja, os que recebem a palavra de Deus, eles são especial para Deus, especial. Povo de primeira categoria. Então Deus apanha o barro caído lá, o barro sem brilho, a pedra sem brilho, e agora abrilhanta a pessoa. Abrilhanta com o Espírito Santo e também os títulos. Por isso que vem o Espírito de Deus explicado sobre os títulos que nos deu. Então Israel, no capítulo 32 que eu citei, não fez caso não, veio adorar o bezerro de ouro. Não sabemos. E por causa disso, naquele dia morreu 3.000 pessoas. É o irmão matando o outro, é o vizinho matando o outro, é a espada, e a espada, quem leu o texto, sabe. Depois Moisés posicionou e disse, olha, já mataram cada um seu irmão, por causa do que, irmãos? Adorar demônios, idolatria. Aí Moisés disse, olha, quem é de Deus, vem a mim. Quem chegou a Moisés? Só a tribo de Levi. Só. As tribos são 12. Mas na decisão, na oração do bezerro de ouro, qual a tribo que sobrou? Intacta, sem inclinar. A tribo de Levi. Então aquela tribo ficou como sacerdote, especializado na visão divina e também na medicina.
Mas antes de entrar nesse texto, vamos ver aqui em Êxodo 19. Deus sempre ele nos convida para implantar em nós um bom princípio. Todo aquele que dá ouvidos à palavra de Deus com verdade, ele já implanta em nós o bom princípio. O especial princípio. Mas vamos analisando bem. E as propostas de Deus sempre é dirigida de maneira que o homem tanto pode cumprir e também tem possibilidade de viver alegre com a responsabilidade que Deus deu. Por quê? Porque não é só verbal. A palavra, ela é contida na virtude de Deus. Estão compreendendo? Aqui Deus faz uma proposta ao povo, a mesma que veio de Abraão, e hoje para nós não é proposta, é investimento. Aleluia! Não é proposta que ele está fazendo. Ele é os que recebe a palavra e ali fala de investimento. Sabe o que é investir? Quem sabe? Todos sabem, mas eu não. Por exemplo, eu preciso servir a Deus como se deve servir. Mas de mim mesmo eu não posso fazer nada. A única coisa que Deus me deu foi vontade, sem poder fazer. De mim mesmo. Aí o que acontece? Aí Deus diz, eu posso, eu te dou tudo que precisa. Eita Deus maravilhoso. Isso é investir. Investir. Para que o meu nome seja glorificado e você possa ser o templo da glória, diz a Bíblia em Isaías 43:7. Passa a ser o templo da glória do próprio Deus. É lindo a palavra. Aqui no capítulo 19, do livro de Êxodo, é ligado ao que lemos hoje no Apocalipse, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 e 6. Diz aqui a palavra do Senhor, nosso amado Deus, do versículo 6 e 7. Se não quiser ler, eu vou ler, né? Diz aqui, vós sereis para mim um rei sacerdotal, a nação santa. São estas as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então, o que é que Deus está oferecendo para o povo? Benefício. É benefício. Está dizendo, olha, eu vos beneficiareis, e vós sereis para mim um reino. Talvez a pessoa não sabe a graduação que tem essa palavra. Reino sacerdote. Isso significa que Deus prepara a pessoa e ela mesma se torna preparada por Deus, portadora da sua defesa pessoal, a sua fé pessoal. Essa proposta aqui, que ele está falando, ela é uma proposta na graça. Proposta feita na graça. É como presente de Deus. E assim por diante. Só que a Moisés relatou a palavra, e diz a palavra aos ouvidos do povo, e o povo ignorou. Já que o povo ignorou, e o povo é de Deus, Deus não rejeitou o povo ignorante, mas agora entrou no castigo. Ele ama. O povo ignorou. E nessa ignorância, aí entrou as regras que o homem não podia cumprir, porque quando ignoramos a palavra de Deus, estamos demonstrando que não entendemos nada. E tudo está bem quando não está indo, na verdade, bem. E assim sucedeu. Mas eu quero voltar à palavra novamente. Deus falando com o povo que eles seriam um reino sacerdotal. Para quem não sabe, Deus só faz essa proposta ao povo quando há graça.
Porque essa proposta, ou seja, esse benefício, Abraão tinha recebido quando ouviu a palavra de Deus e creu. E ele foi justo, porque creu. Agora, prosseguiu, agora 430 anos depois, Deus continuou fazendo essa proposta a quem? Aí já os descendentes de Abraão. Os descendentes da... Vocês estão compreendendo? Por que eu perguntar uma vez e outra que está compreendendo? Porque quando a pessoa ouve a palavra e não compreende, Jesus nos ensina, nos adverte, que ocorre um grande perigo, um desastre espiritual muito grande. Porque às vezes ela começa a adorar objetos e os demônios estão lá atrás dos objetos. Porque ela não entende a palavra. E Jesus disse, ouvindo alguém a palavra do rei não entendendo, o que acontece? Lê para nós aí, irmão, por favor, Mateus 13, 19. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Por isso que ele pergunta uma vez e outra, por quê? A gente conhece exemplos desastrosos na Bíblia, de pessoas, devido elas se tornar, ou não entender, se tornar profanar. Encontrou, irmão? Mateus 13, versículo 19, que diz: E ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esta é o que foi semeado ao pé do campo. E o maligno ele não está interessado a tirar a fé de alguém. Ele está interessado em tirar a essência da fé. Compreender? Ele não disse a Eva que Deus não existia, não falou que aquela tolice, que em Deus não existia nada. Ele usou a verdade e falou, Deus existe. Não foi isso? Só que distorceu. Então, já é o inimigo. E hoje também. Você pode ver que a palavra que você não entende, Por exemplo, a irmã convidou para fazer esses dias de comentário. Que tipo de bênção nós estamos recebendo? Hã? A bênção do crescimento. É a maior bênção. Bênção do... Você entra na igreja pensando na palavra, entra crescendo. E sai da igreja... Crescendo. Isso é o essencial para seguir a Cristo como se deve na palavra. Aí o irmão meu, mas quando hoje, irmãos, tanto, eu vou na igreja fazer o quê? Fazer um novo propósito para receber uma bênção. Só que a Bíblia diz que nós temos 3 ministérios específicos e todas as bênçãos estão neles. Aleluia! Deus diz, depois nós vamos chegar ainda a essa conclusão, até o horário do término. Ora, quando a pessoa ouve a palavra e não compreende, o inimigo tira o que foi semeado, mas só que a gente sabe que ele é astuto. Sabe o que é astuto? É aquele que tenta de todas as maneiras. Ele vem com palavras bonitas, macias, mas distorcida. Isso é astúcia. Vem com aparência de verdade, mas não é verdade. Então, a gente observa tudo isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando o inimigo arrebata, foi entendido, foi semeado. Eu já ouvi crentes, não foi 1 nem 2, dizendo assim, sai da sua igreja e vem congregar na minha. E a minha é melhor, sem que a igreja é nossa. Agora, pela Bíblia, que tipo de pecado você está cometendo? Traição.
Então, quem não sabe, é preciso que aprenda. Está ensinando o membro a ser traidor. Quem é traidor é a natureza maligna. Compreenderam? Porque congregar tem aliança. Se uma pessoa congrega em outro ministério, ele quer passar de ministério para outro, ele precisa sair de lá em paz. Não como traidor, mas o próprio membro ensina, não é julgando, que a gente já teve convivência com isso. Sai da sua igreja, vem para a minha igreja. Tá, a pessoa está ensinando, a pessoa está pecando, pecado de traição, pecado de quebra de aliança ministerial e ainda portadora da iniquidade, porque não se arrepende para tirar essa palavra da mente. Compreendeu? Quando o diabo arrebata, que faz isso? Eu já ouvi pessoas criticar outros ministérios. Sabe quem não gosta de outro ministério? É o diabo. Compreenderam? Quem não gosta da igreja batista, presbiteriana, da Assembleia e outros ministérios, sabe quem não gosta? Satanás. E tem crentes que não gostam, nem cumprimento. Vocês compreenderam como é importante o ensinamento ou não precisa? A pessoa pensa que está indo para frente, está indo para trás. Por fato do quê? Conhecimento. Se você crê pela fé, o temor está presente ali. Analisa como é importante avaliar a palavra. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o... Agora, Deus não me usa para lhe oprimir, não. Mesmo que eu, uma comparação, dizendo, mesmo que eu veja o irmão em uma falha, Deus não me usa para difamar ele, não. Deus me usa para aconselhar e, a vez se eu tiver triste, acontecer com ele. Sabe o que aconteceu? O fulano caiu. Difamação. E a gente tem visto muito isso. Quando alguém ouve a palavra e não compreende, vem o diabo e põe coisas malignas no coração. Ensina traição, trair ministério, ensina a difamar irmãos, ensina a ver mais santidade nele do que no outro. É um ensinamento totalmente falso, mas existe. Mas a palavra é preciso que você ouça, compreende. Agora analise bem. Nessa posição hoje nós estamos em doutrina. Qual é a especialidade que Deus deu para nós em ministério? Aquele que nos ama. É o amor por longe, pessoas, João 3,16. Não tem expressão do tamanho do amor de Deus. E aí a palavra fala com verdade. O que nos alegra é o Espírito de Deus que faz nós crer na palavra que é verdade. Dá para nós estremecermos, temer a Deus, respeitar a Deus, alegrar com o Senhor na glória, sentir segurança máxima. Por quê? Ele nos ama. E nos graduou, nos fez quê? Nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Mas a pessoa crê que hoje ela é rei. O irmão, a irmã está falando no sentido espiritual. Parece que muitos não estão. Quando você diz assim para o irmão, para alguns, não todos, irmão, você tem 3 ministérios especiais. E ele fica voando. Acho que não, será? Acho que não tem, não. Então, não valoriza, isso é muito perigoso, é pecado. Eita, por que ele nos fez reis? Irmãos e irmãs, rei é para reinar. Hoje em Cristo,
nós estamos reinando sobre o pecado causado pelo maligno no mundo. Então é rei porque reina sobre o pecado. Está compreendendo? Somos reis porque reinamos sobre o pecado causado pela carne. A nossa carne é convertida? Muitos não descobriram. Mas temos que ter esse conhecimento e concordar para que reinamos sobre a carne. Ela não se converte. Porque é uma herança hereditária que veio do pecado adâmico e com essa sequela. Agora, quando se trata de posição de rei, aí o Senhor nos dá capacidade para reinar, porque Ele nos dá santificação no corpo, na alma e no espírito ou em carne e corpo, é de dentro para fora. Já leu o texto? Não é corpo, alma e espírito. A santidade não começa por fora. Ela começa de dentro para que a carne possa ser amortecida. Dê uma olhada para nós aí, irmão, em Tessalonicenses 5:23. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então é lindo a palavra de Deus. E não pode ser invertida. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus. Compreenderam? É o tropeço de muitos crentes que a gente vê, ele julga pela aparência fora. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. O que significa santificar? Separar. A palavra no grego vem igreja, que é igreja no grego, que significa tirar aquilo que é tirado de dentro, de fora, ou de dentro para fora, tirado do mundo do pecado para fora dele. Tira de dentro para fora do mundo. Aí o Espírito é o que intelectua, o Espírito é a parte intelectual cria em nós esclarecimentos. Não como diz as testemunhas de Jeová, que o Espírito Santo é uma força ativa. Aí está a doutrina das seitas. Muito bem falar assim nas pessoas, mas quando há uma posição como essa, você tem que explicar, porque eles vão chegar para você e vai dizer: não, o Espírito Santo não, o Espírito Santo é uma força ativa. Eu tenho Bíblia deles em casa para fazer conferência com a própria origem da palavra. E ele diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Jeová, e a força ativa de Jeová movia sobre as águas. Força não raciocina. Força move pelo raciocínio de alguma coisa. A força não raciocina. O Espírito é o que raciocina. Está compreendendo? É ele que mostra que nós somos santificados em Romanos 8,16. E ele, juntamente com a alma, a parte sentimental. Por isso que foi feita a pergunta, mas ela vai respondendo nesse processo mesmo. Hoje a igreja, os que são salvos, que recebem a palavra com sinceridade, ela não vai dizer: estou preparando.
não vai responder, será que estou preparado? Ela vai dizer, estou preparado. Devido à santidade começar de dentro, e é Ele que intelectua e diz, você é filho de Deus. Aleluia. E tem uma pessoa dentro de nós, dizendo, você é filho de Deus. Já percebeu isso, não? Aleluia, glória a Deus. Já percebeu o ministério pessoal? E a alma é a parte assim, a parte sentimental, que conecta com o Espírito. O sentimento real da palavra de Deus, salvação está presente. E o corpo é a parte servil, mas o domínio que vem para o corpo é o domínio que vem de dentro para fora. Então a carne fica vencida através da intelectualidade do Espírito e a virtude de Deus. Irmãos, compreenderam? E assim continua, quando você compreende a palavra, ela vem de dentro para fora. E tudo para o ornamento de Deus. Por isso que eu fiz a pergunta, quem está compreendendo? Ora, nós somos reis, porque estamos reinando quantos tipos de pecado? 3. Mas você precisa conhecer, o pecado, ele é conhecido devido à experiência do Espírito Santo. Reinando sobre o mundo, o pecado, sobre a nossa carne e sobre a lei. Agora, sobre a lei, a gente vê muitos crentes misturando. Lei e graça. Lei e graça. Esse aqui aprenda mais. É o rei, reinando. No capítulo 6 de Romanos, quero que, irmãos, se for possível, ler no versículo 14, 13 e 14, do capítulo 6 da Epístola aos Romanos, fala que nós estamos reinando sobre a lei. Mas como eu reino sobre a lei se eu não conheço? Precisa que conheça. Essa é a questão. A lei diz assim, se quiser, viverá. E a graça diz, se viver, fará. É uma linguagem totalmente mudada do eu vou fazer para Deus dar. Não. Deus vai me dar para que eu faça. Compreenderam? Encontrou, irmão? Romanos 6, 13 e 14. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 13 e o 14, que diz assim: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só que eu acho que a maior parte do tempo não sabe onde eles estão, por causa de falta de tempo de conhecimento. Quantas vezes a gente vê pessoas fazer coisa para Deus fazer? Tudo que você diz, eu vou fazer para Deus fazer, é obra da lei. E aí você está num pecado grave de experiência. Agora, quando entende a palavra, não estamos debaixo da lei. Por quê? Porque Deus não nos deu compromisso a cumprir segundo a lei. Quando Jesus foi criticado, porque comia no sábado, com os discípulos em uma determinada lavoura, ele respondeu: se vós soubessem o que significa, eu quero acordo de misericórdia e não sacrifício. Eu não vou condenar alguém fazendo algo ou impondo algo para fazer e eu não mandei. Hoje a pessoa usa muito, principalmente as pessoas gananciosas. Ela usa a lei para prender. Quem não?
o dízimo é dado por fé, não é por lei de Moisés. Antes da lei de Moisés já estava o dízimo. Quem sabe? Estava ou não estava? No ministério de quem? Então vocês estão compreendendo, graças a Deus por isso. Então, mas naquela época era por fé e ninguém é ladrão quando aceita a fé. É bem dito. É bem dito. Eu já ouvi pessoas dizer ladrão, mas aí a pessoa, ela é uma pessoa soberba, ruim. É um religioso bem amargoso, que ignora a palavra. Agora, analise bem o que a palavra está referindo. Então, o propósito de Deus na fé é levar a pessoa na posição de bem dito. Bendito é aquele que é bem sucedido. Aí o irmão leu: não tem domínio sobre o pecado, porque não está o pecado, não tem domínio sobre vós, porque não está debaixo. Qual é a expressão da lei? Eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Isso é lei. E a linguagem está bem esclarecida na Bíblia, no capítulo 10 Romanos, versículo 4, 5, 6. Está referindo. Vocês compreenderam? Fazer para receber ou receber para fazer? Receber para fazer. Responda, segundo a Bíblia. Lá em João, parece que é 15, 5, se não me falha a memória, o Senhor está dizendo, 5 ou 8, sem mim, mas as pessoas querem fazer pela lei, eu vou fazer para Deus fazer. Eu fiz e Deus fez. Coloca ela sempre em primeiro lugar e Deus em segundo. Não é por maldade, mas muitos é por simplicidade de aprender o contrário. Palavra. E não funciona. Contribui para pecado de loucura. E as loucas, no toque da sétima trombeta, diz a Bíblia que ficarão de fora, porque não se armazenou o depósito chamado humildade, para reconhecer que Deus é tudo. Agora, a outra questão, que é a outra posição que a igreja tem, qual é? Quem já falou com Deus hoje? Em oração ou em pensamento? Tem. Só tem o direito de falar com Deus quem é sacerdote. Por isso, que hoje você não tem mais esse apoio em comunicação de segunda para alguém contar a sua vida. Não, é a Bíblia que te dá a interpretação correta. Então, isso traz segurança máxima em nossas vidas. Falar com Deus direto. É o quê? Sacerdote. Mas crê mesmo, irmãos, é o momento que vem do Espírito de Deus, é o Espírito de Deus para avivar a igreja. Porque o culto de ensinamento é o verdadeiro culto de cura divina. Para dois significados, Jesus disse que a cura divina, para os corações que recebem a palavra, ela vai com mais facilidade. E não é temporário. Porque quando você recebe a cura divina, que não recebe a palavra, futuramente as enfermidades voltam todas, contando por Cristo isso. Que o inimigo sai, as enfermidades saem, mas depois ele sai por aí procurando repouso, não encontrando, volta à casa que preparou, que deixou. E lá encontra a casa numa posição que ele pode conquistar, mas com mais astúcia. Não é isso? Agora, analicemos bem a palavra. Você compreende, valoriza você mesmo, dado por Deus. Sacerdote que fala diretamente com Deus. Hoje é um tal de um botar a vida do outro enquanto é errado. Você lembra da história do profeta e o casal? Foi falado aqui, não sei se estou vendo. A irmã estava gestante e o profeta disse que era uma criança. Disse. Aí a mãe preparou tudo para criança, né? Berço, as cores. Quando nasceu o menino, aí desviou o profeta, desviou o pai e a mãe. 3.
Por quê? Porque confia nessas ironias de segunda categoria. Hoje você não é pessoa de segunda, não, nós somos de primeira categoria. Nós não estamos alimentando comida de segunda, não. Nós estamos comendo comida de primeira categoria que Deus preparou, que vem lá dos anjos, vem lá do trono. É uma realidade nisso. Se a pessoa tivesse experiência, a mãe estava grávida, ela ia usar uma frase do Pai Nosso: seja feita. Ah, não, eu quero uma menina, então é a minha vontade. O outro diz a sua vontade, então vai ser. E causou desastre. Isso que está acontecendo hoje. Mas a palavra que nos traz ministério próprio, quantos ministérios? 3. Profeta, porque mesmo orando, você dá graça por a salvação. O cristão que compreende a salvação, quando ele vai orar, a primeira menção que ele faz na maneira de orar é agradecer. Porque Deus nos deu uma bênção que